especialmente no Brasil, mas no resto do mundo, que é o movimento de dados abertos, né, que tem muito a ver com a questão do software livre, a liberdade da informação, a transparência, mas, sobretudo, como que a gente pega, né, dados que, nesse caso aqui, já eram dados públicos, né, a gente não hackeou nada, né, a gente não craqueou nada, a gente simplesmente pegou dados que já eram públicos e está dando uma nova forma de visualização que traz todo esse tipo de informação que o João falou, né? Dados que sempre estiveram lá, mas de forma convenientemente escondida para que isso não venha à tona, né? Então, como o João disse, essas empresas, né, que estão na Bolsa de Valores e todas as empresas limitadas também, elas têm a obrigação de informar, seja na Bovespa, né, para as empresas que estão na Bolsa, seja nos cartórios de registro, né, comercial, elas são obrigadas a informar quem são os donos, né, quem são os sócios, quantas cotas cada sócio tem. Então, a gente conseguiu, por enquanto, nessa primeira etapa, ter acesso a essa informação das empresas que estavam na Bolsa de Valores, que são 703 empresas, e através de formulários que elas devem preencher todo ano, a gente fez uma grande garimpagem de dados para chegar nesse ranking, né? E é importante dizer que esse trabalho foi um trabalho muito duro, quase manual, porque esses formulários eles são também inconvenientemente mal preenchidos, né? De forma que a gente teve muita dificuldade, porque tinha informação errada, informação que não batia, CNPJ de uma empresa que na verdade era de outra, nomes muito parecidos, né? Então, na verdade, dá a impressão de que tem realmente uma intencionalidade de se esconder a questão dos proprietários, né? De se esconder quem está no final, quem são as 4, 5, 6 empresas que ligam as empresas que a gente conhece com essas empresas que estão apresentadas aqui no ranking, né? Que, em última instância, a gente tem, né, as nossas empresas que a gente, por exemplo, vê no ranking da revista Valor Econômico, no ranking da revista Exame, né? É a Vale, a JBS, né, a Gerdau, Bradesco, Santander, que são empresas que a gente, a princípio, não está vendo aqui. E é exatamente esse o ponto, né? Essas empresas que a gente vê no ranking da Valor, que é um ranking ordenado por faturamento, né? Ou seja, quanto que aquela empresa vai no mercado e vende e recebe de dinheiro dali. Então, isso exatamente é um ranking de renda, né? De dinheiro, de última instância, que aquelas empresas têm. Agora, o que não está escrito nesses rankings da Valor é quem é que está por trás daquilo. E aí que está a grande inovação do nosso trabalho, quando a gente fez, né, essa medida, que é o que a gente está chamando de poder acumulado. Pode botar ali na coisa da... Acho que é a JBS. É mais fácil. Do SI. Isso. Bom, então, vocês podem ver aqui, né, é um exemplo mais simples, mas que é bem instrutivo para a gente ver aqui algumas coisas. Então, a empresa que está aparecendo lá no ranking, que está com essa cor azul, chama-se Blessed Holdings. Alguém já ouviu falar dessa empresa? Não, né? Se você botar o nome dela na internet, você tão pouco fica sabendo quem ela é. Porque a grande característica dessas empresas que estão aí no fundo, né, que estão por trás de tudo, é que nem logomarca, nem site, nem telefone, e no caso dessa aqui, nem o país a gente consegue descobrir com uma pesquisa rápida no Google, né? Então, como é que a gente lê esse gráfico aqui, né? As empresas originais, né, que estavam na Bolsa de Valores, nos dados, né, na primeira camada de empresas, nesse caso aqui eram a JBS e a Vigor. Essa vocês devem conhecer. A JBS está entre as 10 maiores da Valor, do ranking da Valor, das maiores exportadoras de carne do Brasil. A Vigor também atua nessa área de laticínio, né? E aí, se vocês clicando em cima de cada uma delas, a gente pode ver o poder acumulado dela, né? Agora, por que ela não está listada lá? Está vendo? Ela tem um poder acumulado aqui de 61 bilhões de reais, enquanto a Vigor tem um pouquinho menos,
Beleza. Essas setas aqui indicam, e elas estão na cor vermelha, porque elas indicam que a FB Participações ela tem mais de 50% das ações ordinárias de cada uma delas. Portanto, a gente diz que a FB Participações controla a JBS. Porque quando você tem mais de 50% das ações com direito ao voto, significa que você vai colocar as diretrizes daquela empresa, você vai dizer quem que é o presidente, você pode eventualmente demitir o presidente, né, da empresa, você controla ela politicamente. Então, a gente está considerando, então, nesse caso, que a FB Participações controla a JBS e controla a Vigor. E, por isso, o poder acumulado dela é a soma do poder acumulado dessas duas, da JBS e da Vigor. Se a gente clicar aqui em cima da FB, a FB também é controlada, né? A gente tem aqui um aviso que diz que ela é controlada pelo Vertim Fundo de Investimento em Participações, né? Então, se clicar aqui na seta, a gente consegue ver, ó, 53% de participação, ou seja, tem mais 50% do que ela controla. Mas não para aí. A gente vai parar, então, finalmente aqui na Blessed Holdings, que é quem controla a Vertim Fundo de Participações. E é por isso, né, que a gente chama a Blessed Holdings de controladora última. E esse é um dos critérios que a gente escolheu para estar no ranking, né? Não são todas as empresas que estão no ranking, porque a Vertim, a FB, a JBS, a Vigor, na verdade, tudo que elas têm, né, toda a grana que essas empresas têm, é controlada pela Blessed Holdings. Não significa que a Blessed Holdings tem esse dinheiro todo, porque ela, repara, ela não tem 100% de participação aqui. Mas, em toda a cadeia, ela tem mais de 50%, e isso significa o controle político dessas empresas, né? Ou seja, ela tem o controle de quem está lá dentro, quem sai do lado de dentro. Tá? Então, a gente tem dois casos de empresas que aparecem no ranking, né? A Blessed Holdings é esse tipo de empresa que é a controladora última, e um outro tipo que a gente chamou de controladoras intercadeias. Você pode ver o que tem aí. A Vale Par, será? A BlackRock, por exemplo. Eu mostrei primeiro uma rede mais simples para a gente poder ver didaticamente, mas olha como é que é a rede de poder dessa empresa chamada BlackRock. Está lá pelo 50º do ranking. Ela não é controladora última de nenhuma dessas cadeias aqui, mas ela tem participação em várias cadeias, e em várias cadeias ela é a empresa que tem o maior poder acumulado, né? Então, você pode ver aí que ela está em todos os setores: Marco Polo, transportes, Brasil Foods, Bolsa de Valores, agrícola, enfim. É uma empresa que tem, o poder dela não vem da centralização em uma ou outra empresa grande, mas da pulverização de poder em diversas redes dessas empresas, né? Então, são esses dois tipos de empresas que estão dentro do ranking e que a gente lista, né, para poder mostrar para vocês no ranking. Outra ferramenta que a gente tem aqui, a gente tem uma ferramenta de busca para você poder digitar alguma empresa, e aí você vai e acha ela, né? Sei lá, bota aí Ambev. Que a Globo não vai ter, né? Não vai ter só... tem, exatamente. Bom, o Adriano então tocou aqui num ponto, né, que a gente vai chegar, que são os limites desse ranking no momento que ele está hoje. Então, a gente falou que a gente partiu dessas empresas, que são as empresas de capital aberto, SA, que estão na Bolsa de Valores. Mas temos uma série de empresas, né, como a Globo, a Volkswagen, e a maioria das empresas do agronegócio, a Monsanto, Cargill, né, que também tem um poder muito grande, mas que não estão na Bolsa de Valores, e, portanto, a gente não tem acesso fácil, né, os dados não estão em formatos acessíveis, para que a gente possa colocar aqui. Então, aqui eles têm uma pequena parte da Globo, né, mas que não... Oi? Por causa da NET. Exatamente, porque a NET, por acaso, tem suas ações lá.
Mas aqui não está o jornal, a rede de televisão. Aí tá os irmãos. Mas a gente ainda chega na galera aqui que está por trás disso tudo. Bom, gente, mas por que a gente está fazendo isso? Né? É para a gente se divertir aqui, para ficar olhando quem é mais rico que quem, né? Na verdade, a ideia, né, toda por trás desse ranking é a gente dar instrumentos de luta para os movimentos sociais que hoje no Brasil, né, a gente tem diversos casos, Brasil afora, de comunidades tradicionais, de quilombolas, de indígenas, de sem terra, que estão sofrendo muitos impactos, né, que a gente tem chamado de injustiças ambientais por conta das ações dessas empresas. Né? Seja a Vale, lá no Maranhão, com a ferrovia que passa, né, ao longo de 50 municípios, um trem que demora 2 horas para passar do lado da casa de uma pessoa, já teve uma série de atropelamentos, fora toda a destruição ambiental, seja aqui no Rio de Janeiro, né, com todas essas obras que estão provocando várias e várias remoções, né, agora, recente caso da aldeia Maracanã. Então, esses movimentos, eles precisam saber com quem eles estão tratando, né? É a Odebrecht que está construindo a obra do Maracanã? Ah, é a Odebrecht. Mas vamos ver, então, quem que é a Odebrecht, né? Quem está por trás daquilo? Quem está por trás da Vale, né? Que está despejando gente no Maranhão, no Moçambique, né? Em vários outros países. Então, a ideia é que esse ranking, né, sendo ele uma ferramenta dinâmica, sirva como uma ferramenta de luta para a gente conseguir ampliar esses espaços, né, de democracia e de participação e que a gente saiba, de fato, com quem a gente está lidando. Né? Então, esse trabalho ele vai ser continuado. Né? Não sei se o João quer falar um pouquinho das novas. Fala um pouquinho metade, você fala das outras metades. Né? Então, a ideia para prosseguir esse trabalho, né, é a gente fazer cruzamentos com outras bases de dados que a gente ainda não conseguiu. Né? Por exemplo, doações de campanha. Né? A gente quer, por exemplo, que a gente coloque, né, essas empresas e veja que tem participação do Estado, tem BNDES ali no meio, mas e as doações que essas empresas fizeram, né, para as campanhas eleitorais? Para quem que essas empresas estão doando dinheiro e o que elas estão recebendo em troca? Né? Então, se a gente, por um lado, sabe para quem que essas empresas estão doando, por outro lado, sabe quanto de dinheiro que ela está recebendo do governo federal, dos governos estaduais e do município, né, a gente também passa a ter um outro nível de percepção de como que o sistema político no Brasil está funcionando hoje em dia, né, e que está acarretando todos esses problemas que a gente tem visto, né, por conta de todas essas dos mega eventos, das mega obras, né, a construção de hidrelétricas, né, estamos a serviço de quem que isso tudo está. Então, né, uma das coisas que a gente quer fazer para as próximas etapas é esse cruzamento com outras bases de dados, né, doações eleitorais, financiamentos do BNDES, governo federal. A gente quer que essa plataforma ela fique aberta, porque qual é o grande problema que a gente tem hoje? Né? Como é que a gente coloca essas empresas de capital fechado? Hoje, a única forma da gente saber, né, quem são os donos da Rede Globo, por exemplo, a gente já sabe, né, mas a Volkswagen, outras empresas grandes de capital fechado, você tem que ir no cartório, na junta comercial, onde essa empresa está registrada, solicitar os documentos que são públicos, qualquer pessoa pode ir e solicitar isso, e aí lá vai estar escrito, né, as cotas de capital de quem são, seja de outras pessoas, seja de empresas. Então, a gente quer ter uma ferramenta no site para que nossos militantes, né, os ativistas que estão querendo lidar com isso, ou que estão lidando com algum conflito específico, né, seja no ramo do agronegócio, do setor elétrico, para que eles possam ir nos cartórios, pegar esses dados e inserir diretamente aqui na plataforma, né, comprovando que eles foram lá no cartório, né, com esse registro, e que isso vai dinamizando, então, essa nossa ferramenta. Né? E queremos também construir um portal que tenha maior usabilidade, né, para que a gente possa tornar isso mais acessível. Também uma preocupação muito grande da cooperativa é que a informática também não seja uma coisa só para especialistas, né, para que as pessoas em geral possam se aproveitar dessas ferramentas e que elas possam usar e
tirar proveito disso usando, né, como uma ferramenta realmente de lucro. Aí João quer completar aí com os empoderados? Talvez complementando essa questão que o Alan falou, para a gente começar a trocar uma ideia, né? Talvez mostrar as pílulas lá, os infográficos, em relação à questão que a gente fez em relação aos movimentos sociais, né? Aldeia Maracanã, aqui, a quem interessa a demolição da Aldeia Maracanã, mostrando as conexões aí do grupo EBX, do AIC, com o governo em relação à privatização do Maracanã, o processo de concessão de exploração do Maracanã e o próprio financiamento de campanha, os dados. Essa relação é tão promíscua, né? E aí a questão mas o que a gente se propõe, né? Não, tudo bem, a ideia é apoiar os movimentos sociais. Agora, expor essa dimensão da responsabilidade, ou seja, tanto a responsabilidade de quem é a responsabilidade, esse cara aqui é o controlador último do grupo Andrade Gutierrez, né? Que é responsável pela construção. Sérgio Lins Andrade é o maior controlador individual do grupo Andrade Gutierrez, está escrito aqui, né? O Norberto Odebrecht Júnior é um dos maiores controladores individuais do grupo Odebrecht, que também está na construção do Maracanã. Em Transcarioca e várias outras obras aí da Copa. Então, quer dizer, mostrar, expor essas conexões dos grupos econômicos, o Estado brasileiro, e, obviamente, expondo a responsabilidade de quem são, no caso, por exemplo, o Luciano Coutinho, o financiamento do BNDES, sem estabelecer contrapartidas sociais, ambientais, nos financiamentos, né? O Ministério Público Federal acabou de entrar com uma ação suspendendo o processo de licitação do Maracanã, porque não houve o BNDES, ao financiar, não exigiu uma avaliação do ponto de vista econômico da questão do processo de concessão do Maracanã. Então, as relações são nesse nível de relação entre grupos econômicos e o Estado brasileiro. O direito parece não valer. O Estado de Direito, e aí provocativamente, né, parece não valer, ou seja, muda-se a lei, ajusta-se a lei, faz-se ao arrepio da lei, ou seja, né? Então essa dimensão é importante no sentido da instrumentalização dos movimentos. E eu diria também, acrescentando essa dimensão, ou potencializando essa dimensão dos movimentos, o debate sobre o que se passa no país, né? Sobre um certo consenso social de que nós estamos num determinado rumo de desenvolvimento que garante crescimento com distribuição, com inclusão. Ou seja, há uma enorme concentração econômica em curso dentro de grupos que se beneficiaram historicamente. Esses grupos não nasceram agora, né? Não nasceram na última década, nasceram, né? Foi um processo histórico, onde o processo de privatização comandado pelo Estado brasileiro, pelo BNDES, teve um papel estratégico na formação desses grupos econômicos. Então, esse debate sobre o país, sobre o modelo de desenvolvimento, esse debate não está sendo feito. Esse debate está, né, neutralizado. Né? Então, a nossa perspectiva também é provocar, né, esse debate público sobre os rumos do país, sobre o que está em jogo, efetivamente, em termos dessas estratégias de desenvolvimento que hoje estão muito mais a serviço desses grupos do que uma estratégia pensada para o país, para efetivamente, né, uma distribuição, uma perspectiva mais pública. Bem, sobre a continuidade, o Alan falou aqui, a gente quer fazer cruzamentos, mas os cruzamentos estão pipocando, assim, pessoal. A gente participou de um debate com o pessoal do Jubileu da Dívida, de a gente cruzar os proprietários com os credores da dívida pública brasileira. Tá? Boa parte dos fundos de pensão e do sistema financeiro, o Itaú, o grupo Itaú, que é controlado pela família Setúbal ou pela Moreira Salles, eu não sei se vocês sabem, mas o terceiro grupo controlador do grupo Itaú é a Petros, o fundo de pensão da Petrobras. Então, como é que você pode pensar em mudança no sistema financeiro se a Petros, que é o fundo de pensão, né, dos trabalhadores da Petrobras, é o terceiro maior controlador do grupo Itaú? Então, ou seja, esse é o debate. E os fundos de pensão e os bancos são os principais credores da dívida pública. Cruzar esses proprietários com participação nos crimes de tortura durante o regime militar. O grupo Ultra, que está aqui em sétimo
mercado. O Grupo Ultra financiou a ditadura, né? O famoso caso do Boyce, né? Do documentário. E executou, né? E acompanhava as sessões de tortura. Então, mas a perspectiva nossa é incluir empresas de capital fechado, como disse aqui o Alain. Algumas estão por dentro da estrutura de poder, que a gente apresenta aqui, como a Globo está aqui, mas a gente quer ir para as maiores empresas de capital fechado e incluir, ainda estamos avaliando aí, a depender, a ideia, o ideal é incluir as 100 primeiras de capital fechado, hoje ranqueadas dentro do ranking da Valor, pegar essas 100 fechadas e incluir essas fechadas aqui no nosso banco de dados. Os cruzamentos com o financiamento do BNDES, os cruzamentos com a questão eleitoral dos financiamentos de campanha. E a perspectiva é aberta. Então, assim, todas as ideias de colaboração que vocês acham, tem o pessoal lá da Fiocruz, por exemplo, que está mapeando conflitos sociais e ambientais, a gente está querendo cruzar o mapa dos conflitos sociais e ambientais da Fiocruz com o mapa dos proprietários, e é perfeitamente possível. Há toda uma estratégia de intermapas nessa área, né, de monitoramento e acompanhamento. E para isso, pessoal, eu não sei, vocês devem estar sabendo, a gente está num projeto de crowdfunding de financiamento colaborativo, que é na plataforma Catarse, e a gente, junto com a EITA, a gente montou um projeto. Por favor, Adriano, voltar lá na Catarse, só para a gente, não sei se vocês já tiveram aqui. O projeto está alçado em 56.250, 6.250 é para taxas e também para o próprio site da Catarse. Na verdade, o projeto é de R$50 mil. O detalhamento do projeto está aqui embaixo. Quando o Alain apresentou, comentava aqui quais são os produtos que nós estamos nos comprometendo com esse valor, né? A produção também de infográficos nessa linha de mobilização para qualificar e ajudar nas dinâmicas dos movimentos sociais. Todos nós aqui estamos implicados em lutas sociais, né? A gente está envolvido no processo de Belo Monte, estamos envolvidos aqui no caso da TKCSA em Santa Cruz. Bem, já temos 616 apoiadores até o momento, faltam 3 dias, e a gente arrecadou 40.870, ou seja, faltam aí o quê? 15 mil e alguma coisa. Então, assim, todo o apoio é bem-vindo, né? Quem tiver, né, interesse, motivação, envolvimento, querer apoiar, seja financeiramente ou apoiar com ideias, com trabalho, eventualmente participando, a gente está aberto a todas as formas de colaboração. Mas nesse momento há essa urgência. Hein? Aumentou, né? Está chegando a 41 mil aqui. Então, inclusive, quem tiver a fim de doar, a gente está aceitando, inclusive aqui, estamos, né, como eu disse, não tem couvert, né? Mas a gente está com um caderninho aí, a ideia é a seguinte, porque normalmente você faz uma inscrição rápida ali, o seu nome aparece, né, como doador, ou não, se você quiser ficar anônimo, e também tem a questão das recompensas aqui, que a plataforma Catarse trabalha com recompensa, né, para os valores a partir de R$25, com algumas taxas aqui, né, então, vamos ler essa de 250 aqui, então. Não, de 100, é de 100. Todas as recompensas é participação no curso sobre transparência pública e democratização da informação. A gente vai realizar um curso, provavelmente em julho, né, sobre democratização da informação e transparência pública, né? E essa é uma contrapartida para quem doar R$100. Então, quem tiver afim, quem tiver disponibilidade, possibilidade, contando com apoio, quem quiser fazer eventualmente aqui mesmo, tem ali o Bros, que está também com um caderninho, a gente anota o nome, o e-mail, para fazer a inscrição com vocês, aí a gente bota o nosso cartão de crédito para garantir o apoio, e aí a gente tem feito isso também para aqueles que, pô, não estou com tempo, não quero, mas olha aí, toma aí, doa lá, e a gente tem feito isso. Então é isso, mas, bem, feita a propaganda, estamos abertos aqui à troca, ao debate, e agradecer muito a atenção de vocês aí, ao interesse. Estamos aqui, vamos trocar aí, não sei se a gente circula, se a gente come. Bruno, você que manda. Quem quiser aí falar alguma coisa, perguntar, questionar, contestar, contribuir. Fala aí, minha querida.
É do que você falou? Isso. Na verdade, esse trabalho surge em função de um trabalho que a gente, no Mais Democracia, vem fazendo sobre o BNDES desde 2005. Tá? Então, o BNDES é um banco 100% estatal, como você colocou, né? De 40% a 50%, a depender do ano. O capital dele vem do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Né? A outra parte vem de transferências do Tesouro. Depois da crise financeira, o governo já repassou ao BNDES algo em torno de 300 bilhões de reais. Né? E para repassar esse recurso, o governo vendeu títulos, se endividou para repassar esses recursos. Isso seria maravilhoso se o uso do BNDES fosse para diversificar a produção, diversificar a matriz energética do país, para pensar projetos regionais de desconcentração regional. Bem, mas é esse debate que a gente vem fazendo há muito tempo. Hoje, inclusive, o grupo que atua sobre o BNDES hoje vem trabalhando com a questão da responsabilização do banco judicial pelas violações associadas aos projetos que ele financia, porque não é possível. Então, ou seja, criar fatos políticos no sentido de criar constrangimento a essas conexões aqui. Porque o BNDES possui 30% da JBS. Então, assim, uma política para a área exportadora, para a área do agronegócio brasileiro, claro, que passa por essas conexões. Né? Então, e no caso da JBS, a coisa ainda é mais escabrosa, né? Porque o Conselho de Administração da JBS, a gente não está olhando o Conselho de Administração, que é uma outra dimensão fundamental, para você ver essas conexões. O Luciano Coutinho, que é o presidente do BNDES, ele tem assento no Conselho de Administração da Vale. Né? E o presidente do Conselho de Administração da JBS é o Henrique Meirelles, o ex-presidente do Banco Central brasileiro. Né? O Pedro Malan está na diretoria do Itaú. O Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda. Ou seja, essas conexões entre o público e o privado. Porque senão a gente fica olhando, né? E tendo que olhar mesmo, Feliciano e companhia. Mas esse cenário, essa cena política teatral do parlamento, ela é um biombo de relações muito mais intensas e do ponto de vista do poder, das trocas, do que o que se estabelece no varejo no Congresso. Né? Então, acho que essa é uma dimensão fundamental do debate dos movimentos sociais, da sociedade civil, que a gente fala, o movimento social é isso. Agora, cadê o movimento social no Brasil? Cadê o movimento social no Brasil? Esse é um debate que a gente precisa estar colocando. Né? Hoje, essa dinâmica que a gente vem correndo de resistências, de movimentações, isso é fundamental fortalecer, porque os movimentos sociais tradicionais, grandes, velhos movimentos sociais, então, né, há uma crise aí do ponto de vista da mobilização. Então, ou seja, há uma responsabilidade nossa enquanto sociedade, de cada um de nós nesse processo. Né? Então, um pouco essa provocação. E em relação a isso também, cabe lembrar que a gente, enquanto campanha, está participando de uma iniciativa que chama OGP, que é Open Government Partnership, que é a parceria para governo aberto. São uma série de iniciativas que estão sendo propostas, né, pela sociedade civil, né, em conjunto com a CGU e com a Secretaria-Geral da Presidência da República, no sentido de tornar, né, os nossos dados do Brasil, né, nesse caso, dados de governo, mais transparentes, mais abertos, caminhando no sentido de maior democracia e mais participação. Então, nós tivemos, na última reunião, né, desse grupo, lá em Brasília, e aí temos duas propostas, né, foram eleitas 30 propostas dentro do OGP para serem colocadas em prática, e dessas 30, duas propostas estão relacionadas a essa campanha. A primeira delas é em relação à transparência do BNDES, né, que foi colocada pelo... Né, entre a gente está participando, mas é um coletivo de organizações que constrói a plataforma BNDES, então exigindo transparência do BNDES, porque esses dados todos eles são muito mal divulgados. E uma outra proposta é exatamente a dos dados abertos das empresas. Né? Hoje a gente tem já o portal que é o dados.gov.br, que é onde se divulga, né, dados do governo, várias formas de dados do governo lá dentro. A gente tem portal da transparência, que mostra todos os gastos do governo federal.
mas parece que as empresas ficam num outro mundo, né? Um mundo à parte, onde elas também não têm que prestar contas à sociedade das ações que elas fazem. Então, a gente lá conseguiu também colocar essa proposta de abertura dos dados das empresas, né? Da mesma forma que a gente publica dados do governo, que esses dados que a gente teve tanta dificuldade para catar e transformar nisso aqui, que esses dados sejam publicados e que não só a gente, mas várias pessoas consigam fazer várias aplicações por cima desses dados para mostrar esse tipo de relação em formas gráficas, em todo tipo de forma que quiser, mas a gente precisa ter o começo de tudo, que são esses dados. Então, agora estamos no momento de aguardar essas propostas. Elas vão ser avaliadas, né, tanto pela CGU quanto pela Secretaria-Geral da Presidência e pelos órgãos, né, no caso aqui vai ser pela Receita Federal e pelo Conselho das Juntas Comerciais, e eles vão ser obrigados a dar uma resposta para essa demanda, né, de abrir os dados das empresas. Então, é outra frente aí que a gente está trabalhando pela abertura dos dados das empresas. Aí, não sei, alguém tem mais alguma... quer colocar mais alguma coisa? É bom só para o pessoal ver, mas se ninguém quiser, não precisa não. A gente repete. É só que eu acho que o banco de dados que vocês estão criando é realmente fundamental. Assim. A minha outra pergunta, que eu tenho, na verdade, é como vocês estão pensando para proteger esse portal? Porque a gente vem vendo assim, algumas ações de a gente pode considerar como censura da mídia, das menores mídias, assim, como fechamento de blogs, ações judiciais e tal. Se vocês estão pensando em alguma forma de proteger esse banco de dados, porque, não sei, me parece um pouco vulnerável, está tudo concentrado em um lugar só, assim, no portal. Eu sei que vocês devem estar pensando em alguma forma de proteger isso, mas não só isso, mas também tomar algumas precauções nessas relações jurídicas. Tipo, a gente viu essa semana o blog do Gianluca que foi fechado porque ele expôs de uma forma direta e acusando algumas pessoas de algumas coisas. Então, meu medo depois de construir esse banco de dados, que vai ser muito útil para muita gente, por alguma, não vou dizer desvio, mas por alguma indicação direta de alguma ação, ficar sujeito a essa censura que vem muito tempo. Eu queria saber como é que vocês estão pensando nisso. Sei lá, levantar um assunto, porque isso incomoda muita gente. Então, provavelmente, eles vão sofrer de alguma forma alguns ataques. Lembrando que pode não ser institucional, mas todas as grandes empresas têm um hacker que trabalha para eles para proteger e que não vai funcionar nada para eles bancarem um cara para se ferrar. Sem ninguém sabe a quem fez. Recentemente foi divulgado que aquele ataque aquele ataque que as usinas nucleares de Irã sofreram foi financiado pelos Estados Unidos e por Israel. Então, tipo, hackers estão aí e dados na internet são vulneráveis. Então, sei lá, uma coisa a se pensar. Não, de fato. A gente, né, pelo menos por enquanto, a gente tem um álibi, né, de que a gente está partindo de dados públicos. Né? A gente não está, em princípio, sujeito, né, se bem que, né, essas coisas sempre são passíveis de muitas interpretações, mas a princípio a gente está apenas, né, pegando dados públicos e trazendo à tona, e aí é claro que isso incomoda muita gente. E a gente tem visto, né, como é que a legislação da internet, né, o campo que a gente está tentando avançar, né, a Lei Geral da Internet, né, não está conseguindo passar o Marco Civil da Internet, e, por outro lado, outras leis que vêm, né, a Carolina Dickmann, não sei o quê, essas leis passam rapidamente, criminalizam, né, os usuários e, no fim das contas, só vem trazendo mais controle. A gente não está... até essa semana levamos um susto, porque o servidor que estava hospedado deu uma bagunçada lá, mas bagunçou com vários outros sites também.
Mas, por enquanto, a gente não está tendo nenhum cuidado especial com isso. Mas tem uma questão que eu acho que talvez sirva de resguardo nesse sentido, que é a plataforma, ela vai ser publicada em código aberto. Então, isso significa que se o nosso site sair do ar, facilmente alguém pode pegar aquele código e republicar a plataforma em outro servidor. E não só isso, e não só o código da plataforma de pesquisa, mas os próprios dados também vão ser publicados em dados abertos. E aí isso permite tanto que alguém possa fazer cópias desses dados e armazenar em outros servidores, como também permite que se possa fazer cruzamentos. Alguém que, por exemplo, tem um projeto de dados sobre crimes ambientais, ele vai conseguir fazer consultas automáticas a esses dados da empresa e cruzar com outros bancos de dados. Do mesmo modo, ele pode fazer uma consulta de todos os dados e fazer uma cópia do banco de dados. Então, acho que o que a gente está apostando também para esse tipo de segurança é justamente na abertura do projeto. Quanto mais aberto ele for, quanto mais todo mundo tiver acesso ao que a gente está construindo, mais difícil vai ser a gente ser silenciado, porque não vai estar só na nossa não vai estar sempre. Não, mas por que eu diria, exatamente como funciona, é meio que um compartilhamento de banco de dados. Tipo, você instala um programa em casa e toda vez que ela entra na internet, enfim, de tempo em tempo, ela faz uma cópia de um banco de dados para o computador das pessoas. Então, é uma forma que estava fazendo de você proteger mais os dados, porque até se o servidor cair, ou o dado pegar fogo, você vai ter, sei lá, 50 mil cópias desse banco de dados em versões diferentes que podem ser utilizadas. E uma tentativa de descentralizar mesmo para evitar censura, evitar a emissão dos dados. A ideia de publicar tanto a ferramenta quanto os dados de maneira aberta é justamente essa. Facilitar ao máximo, porque, por exemplo, do trabalho inicial que o Alan falou, da disponibilização dos formulários, que as empresas disponibilizam os formulários para a Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão do governo, só que esses dados não são disponibilizados de forma aberta. E o que isso significa? Significa que a gente não consegue, uma máquina não consegue fazer consultas estruturadas a esses dados. Eles são legíveis. Se alguém pegar aquilo, vai conseguir ler e entender os dados, mas você não consegue fazer uma máquina que pegue uma quantidade imensa de formulários e processe esses dados. Tanto que o que a gente usou como referência para a construção do ranking foi um site que se chama Econoinfo. O que esse site fez? Ele fez uma organização desses dados da Comissão de Valores Imobiliários e ele já disponibiliza na internet, voltado para investidores, para o mercado financeiro, para quem atua nessa frente, mas ele já disponibiliza aí, de uma maneira um pouco mais estruturada esses dados. Então foi a partir daí que a gente se baseou. As informações da Comissão de Valores, se eu não me engano, é um formulário em PDF, né? É um formulário em PDF que você não consegue. Você consegue consultar você lê, mas você não consegue trabalhar com esses dados em grandes quantidades. Eles estão públicos, mas não estão abertos. Você não consegue fazer consultas a ele com máquina. Só queria dizer que a criminalização ela está aí, né? Ela está dada. Ou seja, esse infográfico, quando a gente bota a cara do Andrade lá, ele pode, sim, chegar e eventualmente criar algum tipo de questão, né? Mas eu acho que essa também é uma dinâmica. A gente está um pouco... A mesma coisa a questão da responsabilização do BNDES. A gente tem produzido sobre isso e sabemos que o BNDES, por exemplo, vem se armando de assessoria jurídica para se contrapor a essa tese da responsabilização.
mesmo, né? Então, assim, é algo que está iminente de acontecer, uma ação civil pública, uma iniciativa nessa direção. Então, seria, é um embate, né? Agora, se ocorre uma ação do Andrade, do controlador último da Andrade Gutierrez, é um fato político. Serve, você está falando aí do grupo que foi, né, que foi censurado, etc. Isso gera um fato, né? E é importante também que a gente trabalhe nessa dimensão também. E é um sinal de acerto. O que é? É um sinal que está dando certo. Pois é, está incomodando, né? Não sei se mais alguém quer. Está todo mundo com fome. E aí, mais alguma? João, Vitor. O que é? Passa o vídeo. João. Passar o vídeo? Não sei se pode muito tempo, mas fala um pouquinho mais da plataforma BNDES, o que não foi para frente. Então, plataforma BNDES, não sei se vocês já ouviram falar da plataforma BNDES. Foi uma articulação que atuou de 2007 a 2010 sobre o BNDES. E a envolvia da CUT, a Via Campesina, passando pela CONTAG, FETRAF, um conjunto de organizações. Só que, quando a gente começou a entrar mesmo no debate sobre o banco, tivemos reuniões com o próprio Luciano Coutinho, umas 3, 4 reuniões, eles se comprometeram com uma agenda, inclusive de transparência, deu um passozinho em relação à transparência, que foi um fato inédito em relação ao BNDES, porque o BNDES não tinha qualquer informação pública sobre os projetos privados, a sua carteira de projetos privados, só dos financiamentos a órgãos públicos, porque o BNDES financia, prefeituras, financia. Mas para empresas nunca tinha ocorrido nenhuma iniciativa de transparência. E o BNDES fez isso em 2009. E, obviamente, não foi só por conta dessa iniciativa da plataforma, mas teve a ver. Bem, mas aí, 2010, crise política mesmo. Né? O representante da Via Campesina colocou numa reunião de que a responsabilização, o MST estava fora dessa discussão sobre a responsabilização. Então, há um desafio político enorme hoje no país de como que a gente retoma um debate, ou senão está tudo bem, estamos distribuindo renda, está tudo bem, então vamos para casa, para que ficar fazendo essa discussão de poder econômico, essa coisa. Tem uns aí reclamando por causa do projeto, mas depois o projeto passa, e depois vai melhorar, todo mundo vai achar bom, a vida vai encarecer, o povo sai do Rio de Janeiro, vai morar no interior, vai fazer vida alternativa. É isso aí, vamos tocando. O MST se opôs à responsabilização. A representação do MST, da direção nacional do MST, que estava na plataforma, se opôs à tese da responsabilização. E disse, se for para responsabilizar, estamos fora. Então, ou seja, e o BNDES aprovou agora, na verdade é um financiamento, porque o BNDES tem um fundo social, que é um percentual do lucro líquido do banco. E esse fundo é concedido pelo banco, operado pelo banco, a fundo perdido. E o BNDES tem feito política com esse fundo social. Acabou de repassar ao MST, a Via Campesina, quase 400 milhões de reais para a agroindústria em assentamentos do MST. Isso é legítimo pra caramba, isso é fundamental. Agora, isso tem consequência. Isso tem consequência. Isso tem consequência. Então, assim, como é que a gente lida com essa situação? Né? Porque o importante era que um programa desse de agroindústria familiar fosse massivo pelo BNDES. E não que trabalhando com uma transferência, né, no sentido de não reembolsável, de doação, fazendo um processo complicado. Né? Então, e o fundo social? Quem é que está discutindo o fundo social, que é fundo perdido? Teria que ser ótimo que vá para a MST, porque até há pouco tempo estava indo para a Fundação Odebrecht, estava indo para fundações empresariais. Então, ou seja, um pouco essa discussão nossa, um pouco é dizer o seguinte, olha, tem um nível de relação hoje do Estado que está fora do controle e da participação social. Né? A gente costuma dizer que é um andar de cima, é o Banco Central, é o Ministério da Agricultura, é o BNDES, é a Caixa Econômica. Né?
são órgãos, a Petrobras são órgãos do Estado que estão operando uma dinâmica que está fora do alcance da sociedade. Ou seja, a economia. Não, a economia não mexe, porque a economia é aquilo que é fundamental para o povo aqui embaixo pegar alguma coisa. Mas vem cá, a economia não mexe como? A economia é o que importa e é ali que a gente tem que entrar. É isso aqui que a gente propõe a fazer. Né? Até o nome Mais Democracia da organização que eu atuo é essa ideia de que a democracia chegue na economia, chegue no poder econômico. Senão, né, a gente fica realmente muito frágil no nosso processo de construção de algo que possa ser diferente do que está aí. Né? Mas a plataforma é isso, né? Já desmontou por conta dessa questão política, né? Desmoronou. Mas vocês chegaram perto, a gente tem cruzamento entre o PNDES, a questão do rombo da Previdência e da questão da pública? Em relação à Previdência, aí eu não sei se você tiver alguma informação. Agora, em relação à dívida pública, tem esse fato concreto em relação à transferência por parte do governo, que também é legítimo. Você não tem problema o governo se endividar para investir na sociedade, na economia e tal. Agora, o problema é que, se você for ver o perfil dos financiamentos do BNDES, de 75% a 80% dos financiamentos, ou seja, dos desembolsos, vão para esses grupos. Né? E com a desculpa de criar as famosas campeãs nacionais, as grandes empresas, e que a gente sabe que nacional não tem nada, porque dentro da Vale, por exemplo, tem a Mitsui japonesa, a Cosan, que é a grande do álcool, que está aqui no nosso ranking, Belgo Participações. Essa Belgo é a controladora da Cosan, que é controlada por um cara só. E a Cosan acabou de estabelecer uma joint venture com a Shell, né, para a exportação do etanol para entrar no mercado europeu. Né. Então, ou seja, essa coisa nacional também, que é outro debate, a gente sabe que não tem mais como falar em empresa nacional, principalmente nesse nível de concentração que elas estão e de conexão com as corporações financeiras e industriais também de fora. Né? Isso quando não financia os credores, né? Da própria dívida, né? Quando você não financia os próprios credores, você tem retorno do juro daquela coisa e ainda recebe. Exatamente, exatamente. Resumindo, não fez nada. Você ganha dos dois lados. Né? Mais alguma coisa? Gente, além, claro, da doação diretamente, a gente está, como vocês viram, faltando 3 dias, né, para terminar isso. Então, a gente queria pedir que vocês circulassem, né, nas suas listas de contatos, amigos, trabalhos e por onde mais vocês conseguirem, para que a gente consiga, né, fechar essa meta nesse tempo curto que está faltando. Então, aí a gente pede também, além da doação direta, né, da divulgação que vocês possam fazer para os seus amigos. Bom apetite, né? Quer passar o vídeo? Podia passar o